Você sabia que hoje é o dia do aperto de mão? Eu tô gravando dia 21 de junho, mas não aperta a mão ninguém, fique longe de todo mundo, fique em casa. Hoje o mandamento é honrar pai e mãe. Parece bem simples, né? E mas nem tanto. Em Êxodo 20, verso 12 diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ok. Deus manda a gente honrar pai e mãe, e isso parece bem simples para famílias que se dão bem, para famílias que é de boa, famílias cristãs que se dão bem ou famílias não cristãs que se dão bem. Mas como honrar alguém que você tem uma certa mágoa, um pai ausente? Ou um pai que não é o modelo de pai que todo mundo espera que se tenha. Um bom pai, né? Então, em Colossenses capítulo 3, verso 18, diz o seguinte. Eu acho que foi um bom. Eu acho. Espero que tenha sido um bom. Eu achei. Em Colossenses capítulo 3, verso do 18 ao 25 diz. Eu vou ler tudo, porque eu acho importante, que são os deveres da família. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não as trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob a vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz justiça receberá em troco a injustiça. Aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Tá. Quando você está honrando seu pai ou sua mãe, ou agindo corretamente segundo a Bíblia, você está fazendo para Cristo. Obviamente você está fazendo para o seu pai e para sua mãe, mas você está fazendo para Cristo também. Ok? Então, mas o meu pai não vale nada. Meu pai é uma pessoa que não tem postura de pai. Lamentável. Mas aí já entra um ponto que eu achei bastante interessante vendo um vídeo ontem, que é assim. Você pode discordar da personalidade deles, mas não da autoridade deles. Tipo, pode ter um pai muito ruim e você não concorda com as atitudes dele, com a personalidade dele, mas ele tem autoridade sobre sua vida. Ele tem autoridade sobre você. Obviamente, se for... Tipo, se ele quiser que você faça umas coisas erradas, umas coisas que vá contra Cristo, aí você deve não fazer, né? Lógico. Mas, em suma, ele tem autoridade sobre a sua vida. Em 1 Samuel, verso 15, verso 15 até o 23, diz uma coisa bem importante. Eu vou só falar o 23, tá? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto aos ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. É importante lembrar que 1 Samuel está falando sobre Saul, que desobedeceu a Deus e tudo mais. Só que se encaixa nesse contexto de honrar pai. Logo, Deus é pai e Saul
desobedecer uma ordem expressa do céu. Então, a obstinação é igual à fixação. Às vezes, quando a gente não concorda com a personalidade ou a atitude dos pais, a gente se fixa nos defeitos deles. E aquilo vira uma espécie de ídolo. E a gente já falou sobre ídolo, então eu não vou nem repetir. E aí agora vamos em Romanos, capítulo 12, verso 2, que eu até coloquei numa camisa esse texto que eu achei muito interessante. Assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cara, se Deus disse lá, honra teu pai e tua mãe, isso é um mandamento. É certo. É certo o que ele está falando, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Pode não parecer boa pra gente, porque é muito difícil engolir o orgulho e se submeter, de certa forma, a uma pessoa que você não concorda com a personalidade. Mas é o certo a se fazer. Tô dizendo que é fácil? Não, não é. Não é nem um pouco fácil, principalmente quando você discorda de basicamente tudo que a pessoa tem pra vida dela. Mas ainda existe o conceito de autoridade. Eu admito que foi muito difícil para mim escrever esse roteiro aqui, porque, bem, o meu pai não é um exemplo de pai. Mas foi difícil engolir em seco as primeiras vezes que eu tava lendo e tudo, que eu tava estudando e falando com o Éder. Mas eu acho que eu entendi. Então, vamos para Efésios capítulo 6, verso do 1 ao 4. Diz o seguinte: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, aqui Deus ele fala para os pais criarem bem os filhos, para não aborrecer os filhos, para os filhos obedecerem aos pais. É para esse negócio acontecer, entende? Só que não acontece muito, porque as pessoas não curtem. Tem pais que têm complexo de Deus, que acham que porque são pais, dão certo o tempo todo, nossa, nunca erra. Mas não é assim que funciona. O ser humano é falho. E uma vez me contaram uma história, eu lembro até hoje, que foi assim. Tinha uma pessoa, e essa pessoa, no Natal, ela levava um champanhe e um panetone pro pai dele. É um homem que me contou essa história. Levava um champanhe e um panetone pro pai dele. Mas ele também levava um champanhe e um panetone pra mãe dele. Eu ainda acho que é bom. E o champanhe e o panetone que ele levava pro pai não era tão bom quanto o champanhe e o panetone que ele levava pra mãe. Tipo, o pai dele foi não foi um pai de verdade. Foi uma pessoa que magoou muito a família, que foi muito complicada a vivência deles. Mas mesmo assim, essa pessoa ia e honrava com o pai dele, levando lá o champanhe, o panetone. Só que pra mãe dele, ele dava um melhor, sabe? É como se a honra, de certa forma, fosse maior pra mãe dele, que realmente foi mãe, que realmente participou da vida dele, diferente do pai, sabe? Eu nunca vou esquecer dessa história. Então, tem outro ponto. Voltando aqui para Efésios capítulo 6, tipo, se o seu pai tiver bons conselhos para lhe dar e você seguir os bons conselhos que o seu pai lhe dá, você pode evitar muitos problemas futuros. Mas óbvio, nem todo mundo é sábio, nem todo mundo é cabeça para dar um conselho. Pode ser um pai, pode ser uma avó. Não é porque eles são mais velhos que eles vão ter os melhores conselhos para dar. Mas isso fica a critério da situação e tudo mais, né? E eu finalizo dizendo que realmente é difícil. Nos tempos de hoje eu acho que é mais difícil ainda.
É duro engolir, sabe? Tipo, eu tenho que respeitar uma pessoa que não é uma boa pessoa. É difícil, sim, mas é importante. Eu acho que eu provei aqui pra vocês o quanto Deus reforça como isso é importante. É isso, valeu galera, deixa seu like embaixo, se inscreva no canal e até a próxima.